fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O tema da mensagem desta manhã é a mente carnal. A mente carnal. Vamos orar. Santo Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que é a manifestação da tua vontade para aquilo que nós devemos viver nesta vida, a forma como o Senhor quer que nós vivamos e, neste trecho específico, a forma como o Senhor quer que a nossa mente seja. Nós te louvamos porque a tua palavra, ela nos instrui em todas essas coisas, e o Senhor tem instruído o teu povo no decorrer dos séculos com a tua santa palavra, e pedimos, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, para que nesta manhã a nossa mente, o nosso coração estejam não somente atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Entenda-nos, então, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, Paulo disse aos Efésios para eles não andarem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo disse aos Colossenses para eles pensarem nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Ele disse aos Coríntios que eles deveriam levar todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Ele disse aos Filipenses que eles deveriam pensar em coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis e de boa fama. Que era isso que deveria ocupar o pensamento deles. Todos esses textos estão falando sobre pensamento, sobre o que nós devemos pensar. E você já deve ter observado que em muitos textos Deus nos fala sobre o nosso pensamento. Por quê? Por quê? Porque, no fundo, nós somos o que nós pensamos. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós agimos é um externalizar daquilo que nós pensamos. A menos que a pessoa seja uma pessoa falsa, que age e fala contrariamente ao seu pensamento, e uma hora ela vai se trair, não é? É impossível você viver diferente de como você pensa. Então, a menos que a pessoa seja esse tipo de hipócrita, todos nós vamos viver de acordo com o que nós pensamos. De modo que, se nós só temos pensamentos negativos, pessimistas, tragédias na cabeça, a nossa tendência vai ser falar dessas coisas e ter uma visão de mundo, uma perspectiva das notícias sempre pessimista. Se nós temos uma mente que só pensa em dinheiro, só pensa em valores, só pensa em preços e só pensa em coisas materiais, nós vamos agir desta forma. Se nós temos uma mente carregada de pecados, nós vamos também agir de acordo com a nossa mente. Nós somos o que nós pensamos. A Bíblia fala que a fonte da nossa existência é o coração. Se o coração está infectado, todo o ser infectado estará também. Por isso que é inútil, na luta contra o pecado, você controlar os olhos. Você deve controlar os olhos, controlar a boca, controlar as emoções, se você não se preocupa com os seus pensamentos. Vai ser uma luta dos teus olhos, da tua boca e das tuas emoções contra os pensamentos. Não adianta. Se a fonte está totalmente suja, não adianta ficar controlando aquilo que é exterior. O melhor caminho é você controlar a fonte.
controlar os pensamentos, purificar os pensamentos, porque a partir de uma mente mais santificada, de uma mente mais pura, aí olhos, boca, emoções, tudo vai acompanhar, tudo vai acompanhar. Quando criticaram Jesus, quando criticaram os discípulos de Jesus, porque eles não faziam as lavagens de mãos, as purificações como os fariseus faziam, e tudo indica, os fariseus eles tinham um ritual para lavar as mãos, era uma coisa toda ritualística, não era só ir lá e lavar a mão, eles tinham um ritual de lavagem de mãos. E quando criticaram os discípulos de Jesus porque eles não faziam isso, qual foi a resposta de Jesus? Foi que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, literalmente, porque do coração, antes disso, mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 15, versos 18 e 19. Voltando aqui para o nosso texto, esse pequeno trecho da carta de Paulo fala justamente sobre uma mente carnal. Mas o que seria carne na Bíblia? Às vezes carne é carne de animal. Mas na maioria das vezes carne no Novo Testamento tem a ver com pecaminosidade, com natureza pecaminosa. E é o caso aqui. O versículo clássico para nós entendermos carne e as suas obras é Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Observe que essa lista de pecados tem 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo da sexualidade. Os 3 primeiros pecados aqui: prostituição, impureza, lascívia, são pecados relacionados à sexualidade. O segundo grupo são pecados relacionados à religiosidade, idolatria, feitiçarias. O terceiro grupo, pecados relacionados a relacionamentos, e ao grupo maior, observe: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Veja como esse grupo é extenso. Pecados relacionados a relacionamentos. E o último grupo, 2 pecados: bebedices, glutonarias. Pecados relacionados à falta de domínio próprio. Bebedice, glutonaria, bebida e comida, falta de controle na bebida, falta de controle na comida. E o texto termina: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Observe então que esses grupos tratam das questões pecaminosas e nos ensinam algo muito importante. É possível que uma pessoa com pecados sexuais ela tenha apenas este problema na sua vida, de pecados sexuais. Então ela está na carne, ela está em obras da carne. Agora, uma pessoa que não tem pecados sexuais, mas ela tem pecados religiosos, ela está na carne também. É que a nossa tendência
é achar que pecados de carne são apenas pecados sexuais. Quando a gente fala está na carne, a gente já pensa em questões sexuais. Talvez porque aqui no Brasil nós temos o Carnaval, que é uma festa da carne no pior sentido possível. Então a gente já faz essa associação. Mas todo tipo de pecado tem a ver com obras da carne. Uma pessoa que está sem pecados sexuais, mas ela não controla a sua língua, ela vive uma vida de maledicência, de falar mal das pessoas, ela está na carne também. Uma pessoa que está bem nesses grupos, mas não consegue moderar o seu desejo por bebida e por comida, está na carne também. Perceba que as obras da carne não dizem respeito apenas às questões sexuais, mas dizem respeito a todos os pecados que nós cometemos. E assim, então, nós podemos avançar para o nosso texto, falando das consequências de uma mente carnal. As consequências de uma mente carnal. Veja o versículo 6, que foi o primeiro que nós lemos. Versículo 4. Nós lemos o versículo 4, mas vamos para o 6. O 6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte. O pendor da carne. O que é pendor? O que você pensa? A palavra pendor. Pendor em português é algo que pende, é uma inclinação, essa é a ideia. A palavra utilizada por Paulo aqui no grego dá a ideia de uma inclinação de mente, um pendor da carne. Esta palavra é usada por Paulo comumente, inclusive no versículo 27, quando fala da mente do espírito. Então, pendor aqui poderia ser traduzido por mente, uma mente influenciada pela carne. Para ficar mais claro, eu vou citar duas versões de traduções da Bíblia diferentes. A primeira é a NVI, a Nova Versão Internacional. Ela diz assim, ela traduziu desta forma: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Outra versão, a Nova Versão Transformadora, NVT, traduz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Nós podemos dizer então que uma mente inclinada para a carne, para o pecado, ela vai para a morte. Essa é a razão, irmãos, que eu coloquei o tema do sermão de a mente carnal, porque este versículo está falando justamente de uma mente que pende para o pecado, de uma mente que é influenciada pelo pecado. Essa é a ideia aqui do nosso texto. A Bíblia fala muitas vezes sobre o cuidado que nós devemos ter quanto aos nossos pensamentos. O Salmo 94 diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. A palavra de Deus nos diz também, em Isaías 59, sobre os ímpios: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Jeremias 4,14 diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Lucas 1,51, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Então a Bíblia fala em vários textos sobre a questão dos pensamentos. Nós lemos Efésios nesta manhã e diz lá, entre os quais, Efésios 2,3,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, uma mente carnal, uma mente que é guiada por pensamentos pecaminosos, é uma mente que está caminhando para a morte, é uma mente que está separando-se cada vez mais de Deus. É por isso que nós devemos ter todo cuidado com aquilo que nós pensamos. Me ocorre agora que os fariseus eram exatamente assim. Os fariseus, eles gostavam de aparentar uma santidade, mas os seus pensamentos eram totalmente errados. Foi por causa disso que Cristo os chamou de sepulcros caiados, que por fora estão branquinhos, mas por dentro, você sabe o que tem dentro de um túmulo: podridão. E os fariseus eram assim, eles tinham uma aparência de santidade, mas os seus pensamentos eram podres. Que Deus nos livre disso, que Deus nos livre disso, que nós cultivemos os nossos pensamentos, pensamentos puros, pensamentos santos, que a fonte nossa esteja preservada, para que as águas saiam limpas desta fonte que estará limpa. Então, a primeira consequência de uma mente carnal é a morte, é caminhar para a morte. A segunda consequência de uma mente carnal é inimizade contra Deus. Veja o verso 7. Veja o verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, a inclinação da nossa carne, de uma mente corrompida, é inimizade contra Deus. Não é possível nós sermos amigos de Deus com uma mente suja, com uma mente com pecados sexuais, com uma mente com pecados religiosos, uma mente com pecados de relacionamentos, uma mente que pensa o mal, que pensa em fofocas, que fala mal dos outros ou que pensa mal dos outros, uma mente que não é dominada pelo Espírito e por consequência não consegue se dominar nas questões alimentares, inimizade contra Deus. Aqui nós voltamos a um ponto de que já falamos. Será que nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? É a segunda opção. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. As crianças não precisam ser ensinadas a pecar. Elas já pecam por natureza. Elas precisam do contrário. Elas precisam ser ensinadas a não pecar. Porque o curso natural de uma natureza que nasce em pecado é pecar, é mentir, é fazer birra, é fazer raiva, essas coisas todas. Então, nós já nascemos em pecado, nós já nascemos inimigos de Deus. A Bíblia nos coloca isso lá no comecinho: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já foi um começo de inimizades. Paulo falando aos Colossenses 1:21, e a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então, nós nascemos em pecado, nós nascemos em inimizade, e uma mente carnal distancia as pessoas cada vez mais do nosso Deus, cada vez mais do nosso Deus. E meus irmãos, Deus odeia o pecado e Deus odeia pecadores. Esse ditado evangélico que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é falso, é falso. Já ouviram falar? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Totalmente falso. Por quê? Porque o pecado não é uma substância, não é uma fumacinha. Você consegue tirar o pecado da pessoa e separar. Olha, ali está o pecado, ali está o pecador. Pecado, gente, é desobediência. Pecado é quebra da lei de Deus. O pecado só existe
por causa do ser humano. Não tem como separar. Deus não vai mandar os pecados para o inferno e salvar os pecadores. O inferno é habitado por pecadores. Então, até que a pessoa se reconcilie com Deus por meio de Cristo, ela é inimiga de Deus. Ela conta com o ódio de Deus. Alguns crentes se escandalizam. Pastor, Deus odeia. É claro que odeia. Deus odeia o pecado e odeia pecadores. Ele diz na sua palavra: amei Jacó e me aborreci de Esaú. E se você for ver a palavra usada para aborreci, é odiei. Houve um eufemismo aí, uma atenuação, atenuaram na tradução, mas a palavra literalmente ali é odiei Esaú. Deus é um Deus tão santo que Ele não pode contemplar a iniquidade. Deus é Deus santo que se ira todos os dias. Deus é um Deus santo que não tolera o pecado, não tolera. Então, a única forma da pessoa não ser odiada por Deus é reconciliando-se com Deus por meio de Cristo Jesus. Outro ditado do nosso Brasil, né? Deus é Pai, Deus ama todo mundo. Não ama não. Porque um Deus que ama não manda para o inferno. E as pessoas estão indo para o inferno. Então, é um Deus que tem os seus filhos e tem os seus condenados. Os condenados estão no caminho do inferno. Eles têm chance de sair do caminho do inferno? Tem sim. Arrependam-se dos seus pecados. Voltem-se para Deus. Creiam em Cristo Jesus, que aí você sai do caminho do inferno, da ira de Deus, e você se torna um filho de Deus, alvo do seu amor. Mas as coisas são muito bem divididas. Deus ama, Deus odeia. Ou você está embaixo do amor de Deus, ou você está embaixo da ira de Deus. Não tem meio termo, não tem meio do caminho. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Cristo falou: quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio do caminho. Não tem. Então, quem está com uma mente carnal, agindo nesta vida contra as coisas de Deus, está em inimizade contra Deus. É a segunda consequência. E a terceira consequência é o desagrado de Deus. Veja o verso 8. Veja o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem, é impossível. Se alguém está vivendo na carne, com uma mente carnal, não está agradando a Deus. Isso é uma impossibilidade, porque o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus santo. Aquele que agradou a Deus foi Jesus Cristo. 2 vezes no Evangelho nós temos Deus Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. É isso que significa. E a nossa missão na nossa vida cristã, depois da conversão, a conversão é o primeiro passo, a nossa missão é nós irmos nos santificando cada vez mais, ao ponto de Deus olhar dos céus e dizer: aquela é minha filha amada, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aquele é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O fim principal da nossa vida é esse, é glorificarmos a Deus, O fim principal da nossa vida é nós desfrutarmos de Deus, glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. É o fim principal, é o objetivo da nossa vida. Todas as outras coisas devem orbitar ao redor deste objetivo: glorificar a Deus e se satisfazer nele, desfrutar dele para todo o sempre. E falando sobre agradar a Deus, Paulo escreveu aos Tessalonicenses 4:1: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Um elogio de Paulo aos Colossenses.
vocês estão vivendo e agradando a Deus. Continuem assim. Hebreus 11:5, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Uma pessoa que aparenta ser correta, mas tem uma mente carnal, uma mente de predominância de desejos carnais, ela nunca vai conseguir agradar a Deus, nunca. E a Bíblia é muito dura nesse sentido: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação não há como ver o Senhor. A santificação, ela pode ser vista externamente, mas a santificação é algo muito mais interno. É disso que estamos falando. É você cuidar dos teus pensamentos, é você cuidar da fonte, para que a fonte esteja limpa. E cuidar da fonte, meus irmãos, envolve cuidar da alimentação. O que é que você está colocando na tua cabeça? Que tipo de coisas você põe na sua cabeça? Eu creio que todos nós sabemos disso. Nós pensamos aquilo que nós mandamos para dentro. Talvez você já tenha percebido isso. Os sonhos que você sonha são um armazenar de coisas que você teve durante o dia. Os pensamentos, as músicas que a tua cabeça toca, que a tua cabeça canta, né? A cabeça não inventa nada, ela reproduz as coisas que você jogou para dentro. E nessa época de mídias sociais, redes sociais, em que há uma oferta de tantas imagens, de tantos vídeos, de tantas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente põe para dentro. Não apenas coisas explicitamente pecaminosas, essas a gente deve passar longe, mas também coisas inúteis, conversas inúteis. A oferta é muito grande. Você pega o teu celular em redes sociais, é a oferta dessas coisas direto. Não se alimente de tudo isso. Tenha filtro, porque você está jogando para dentro da tua cabeça coisas inúteis, conversas bobas, torpes, às vezes conversas maliciosas. Não fique enchendo a tua cabeça dessas coisas. Busque conteúdo mais instrutivo. Busque, claro, conteúdo ligado à palavra de Deus, mas não apenas ligado à palavra de Deus. Busque conteúdos instrutivos, palestras que sejam, mesmo que não sejam sobre Bíblia, sobre Deus, mas que sejam coisas que vão te trazer conhecimento, que vão te acrescentar algo. Não esse tanto de besteiras, de vídeos curtos que existem na internet, gente, que não servem para nada. Muito cuidado com o que você se alimenta. Por quê? Porque uma mente carnal, uma mente voltada para essas coisas, gera morte, gera separação, gera desagrado de Deus. Concluindo, nós vimos que a Bíblia dá muita ênfase no pensamento, aquilo que nós pensamos. Nós, de fato, somos aquilo que nós pensamos. E a Bíblia nos dá versículos preciosos para que nós arrumemos isso. Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 2 Coríntios 10:5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, agora, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, que os nossos pensamentos sejam colocados cativos à obediência de Cristo. E Filipenses 4:9, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então vamos cuidar da fonte, vamos cuidar dos pensamentos, das coisas que entram no nosso pensamento. Peça a Deus para limpar a sua mente, peça a Deus para te dar pensamentos puros e coloque um filtro para que não entre na tua mente coisas que não agradam a Deus. Então, se você fizer isso,
colocar um filtro para não entrar coisas que não agradam a Deus e pedir para Deus limpar a tua mente, aí você estará no caminho de ter uma mente espiritual, não uma mente carnal, porque a mente carnal tem essas consequências terríveis. Mas uma mente espiritual é uma mente que agrada a Deus, é uma mente que tem em Deus o seu favor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.